As nossas vidas são formadas por vários episódios. Alguns que ganham mais destaque ao longo da nossa trajetória, outros que ganham menos destaque. O Seu Domingos, por exemplo, ficou bastante conhecido porque veio a Foz do Iguaçu ainda na época das escavações da usina da Itaipu, na década de 70, atuou na construção da barragem, depois deu apoio, suporte à operação da usina, trabalhou divulgando a usina de Itaipu. Mas ele foi convidado para participar desse vídeo por causa de um outro episódio na vida dele que nem todo mundo conhece: alcoolismo. Quando nós tivemos uma conversa prévia, quando eu falei com o Seu Domingos sobre esse vídeo, eu perguntei a idade dele. E ele me falou: eu tenho 79 anos de idade, Isabelle, mas desconta 22. Sem dúvida. Por que, Seu Domingos? É o tempo que eu estive entregue ao alcoolismo. Seu Domingos, sabe o que eu queria lhe perguntar de início? Se o senhor se lembra a primeira vez que o senhor experimentou uma bebida alcoólica? Experimentei tomar uma cerveja, um copo de cerveja. Achei horroroso. 15 dias depois, numa das grandes montagens que eu trabalhava, 32 quilômetros lá de São João del Rei, parou todo mundo num boteco lá depois do expediente do dia, porque a gente trocava turno, eles tudo tomando pinga. E eu experimentei assim, com aquele medo. Gente, foi como se eu tivesse tomado uma garapa geladinha. Pedi logo um copo cheio depois. Daí foi toda aquela sequência do alcoolismo. Eu bebia, tomava uma no boteco todo dia que saía do trabalho e às vezes no fim de semana eu bebia mais um pouquinho. Aí foi seguindo que eu bebia muito todos os dias, a ponto de eu tomar, em média, às vezes quase que 1 litro de pinga todo dia. Por dia? Por dia. E não percebeu que a coisa estava saindo do controle ou percebe e faz de conta que não percebe? Não, a gente percebe e põe a culpa nos outros. Transfere, é um mecanismo de transferência. Você vai chegando num nível que você não percebe e depois você acorda e fala: eu preciso tomar uma. Foi nesse ponto que eu cheguei. Eu precisava beber. O Seu Domingos era um bom funcionário. Antes da Itaipu, ele trabalhou em fábricas de cimento em Minas Gerais e em Brasília. Eu tive a honra de ser chefe de 2 engenheiros. Eu cheguei a ganhar quase 50 salários mínimos lá. Eu fui chamado para uma reunião de execução da primeira ordem de serviço nessa montagem. Só tinha eu de Zé Oreia, né, que era o chefe do controle de materiais. Aí eu falei: ó, por mim nós podemos começar pelos moinhos de cru. Aí um engenheiro chamado Mussa Latif Curi falou assim: eu não concordo porque o controle de materiais não funciona. Em vez de eu, se fosse hoje, né, eu ia mostrar ele por A mais B que ele estava enganado. Mas como eu estava numa ressaca FDP, com consciência alterada, ao invés de mostrar para ele, pulei no pescoço dele. A segurança teve que me tirar da reunião. A segurança. Para peãozada na obra, eu lembro, era 300 e tantos, foi aquele: Domingão, o cara! E quando terminou a montagem, falei: os parafusos? Não, os que sobrou tá ali. Aí a inconsciência aqui pega aqueles parafusos, coloca numa caminhonete. Entrei na sala do engenheiro e derramei aqueles parafusos na sala dele. E o senhor estava sóbrio? Sóbrio completamente. Porque uma das coisas que o alcoólatra não sabe é que ele nunca mais volta ao nível mesmo dele de consciência. A sobriedade é uma coisa e o nível de consciência é outro. O engenheiro mandou um memorando agradecendo o empenho de todos os setores envolvidos, que ele estava encaminhando ao controle de materiais os parafusos que sobraram. Eu digo sempre que antes ele tivesse ido lá na minha sala, levado uma guila para dar um murro na minha cara, que ele ia fazer menos do que aquilo que ele fez, que me deixou completamente humilhado. A resposta, o nível que esse engenheiro ele era, tomara que ainda seja, quando você está vivo, libanês. Que nível desse cara? Me reduziu, vamos no popular, substrato de pó de peido. Logo mudou o organograma
e ele não ficou mais naquele setor. Aí algum dia, espero que esse engenheiro veja essa publicidade, essa matéria, para ele saber que eu preciso pedir perdão para ele, não é nem desculpa. Mas não demorou para o alcoolismo trazer a demissão. Quando chegou a Foz do Iguaçu, o seu Domingos decidiu emitir outra carteira de trabalho, para que a humilhação de ser contratado numa função muito inferior não ficasse tão evidente. Eu posso dizer que o alcoolismo me fez uma coisa boa, que foi vir para Foz, recomeçar quem era chefe de divisão, fechar de peão orelha seca. A mudança de cidade não impediu que os problemas continuassem. E eu ainda tinha coisas seríssimas que aconteceram comigo, já aqui na Vila C. Eu estava na lanchonete do seu Libório, na Vila C, que era junto da Cobal. E um domingo de manhã, vem descendo um grupo de evangélicos, e um deles era meu vizinho de fundo. E eu estava exato com um americano para virar na boca. Ele falou: ô vizinho, quando que você vai entregar seu coração a Jesus? O senhor é um vizinho tão bom. Mas me dá uma tristeza quando eu vejo o senhor dormindo dentro do carro, na subida de sua casa ali, porque às vezes eu ficava tão bêbado que eu tinha só a consciência de puxar o freio de mão que eu não aguentava engatar, pôr o pé na embreagem para engatar uma primeira marcha para acabar de subir. Eu falei com ele: o cara, essa Bíblia que você está com ela aí, com todo o desplante, né? Toda a arrogância. Então lê aí, ó. O primeiro milagre que Jesus fez não foi transformar a água em vinho nas bodas de Caná, na Galileia? Se o homão que é o homão transformou a água em vinho, quem é você para vir me falar das minhas pingas? É melhor você tomar conta da sua mulher. Gente, aí a bêbadaiada, inclusive: aê, Domingão, o cara saiu assim, arrasado. Rebateu o cara dessa forma. O senhor não o encontrou? Não encontrei, que nesse não é para pedir desculpa, não, é perdão. Nunca mais? Nunca mais. Eu procurei, inclusive, com o pastor Isaías, para onde aquele moço tinha ido. Tinha ido para o norte do Paraná e não teve mais contato. E não eram só os vizinhos que reparavam. Dentro da empresa, as coisas também se complicaram. O engenheiro-chefe da divisão que eu trabalhava, ele veio falar comigo, pediu para me dar uma volta com ele na usina. E ele perguntou: e em casa, tá tudo bem? Eu falei: nossa, mãe, tá. Aí, falou: muito obrigado pela dica que o senhor me deu lá da MC2, o tipo de trabalho que tem que ser feito lá e tal. Aí quando foi à noite lá no Solibório, que era mais perto da minha casa, eu já falei: aí, ó, o chefão teve que descer lá no buracão, na usina, para me perguntar as coisas e tal, e paguei cerveja para todo mundo e tal, e eu tomando pinga só, né? Quando eu parei de beber, eu fui ver, foi lá que está preocupado meu alcoolismo, sabe? Porque eu omiti do pessoal, que ele falou assim: não, então está tudo bem na sua casa, eu fico tranquilo, porque você tem descontado muita hora extra e não é o seu costume. Falei: alguma coisa está errada com ele. É que se eu estava muito de ressaca, eu não ia trabalhar. Então, para ver em que mundo o alcoólatra vive. Apesar de ter consciência dos problemas, a falsa impressão de que poderia parar de beber a qualquer momento sempre foi decisiva. É quase unanimidade entre os alcoólatras. Fala: não, eu bebo quando eu quero e paro quando eu quiser. E além disso, eu posso pagar minha bebida. O que aconteceu que o levou a parar? Foi um fato seríssimo no impacto que eu senti, por causa do impacto. Eu chegando da usina, quando eu cheguei, a minha filha, Rosimeire, ela vinha saindo, eu chamo ela de Tublis. Falou: Tublis, espera que o pai te leva. É lá no Libra, né? Naquele tempo era uma da aviação Itaipu, né? E ela falou na altura daquele cara que passa falando 30 ovos, 10 reais, sabe? Alto mesmo. Falou comigo: pai,
eu vou pegar o busão e vou falar para o senhor. Se for para o senhor ir lá em casa de carro, bem assim, eu quero que o senhor nunca mais bote o pé na minha casa. Porque eu fico morrendo de medo. O senhor fica lá em casa um pouquinho e eu vejo como é que o senhor sai de lá. Entra no carro e fica olhando, gritando comigo. Olhando lá da janela, eu vou lá para o meu quarto chorar, com medo do senhor matar alguém ou morrer, porque do Conjunto Libra na Vila C é longe. Que eu ia para um boteco que tinha ali perto da casa dela, ali no Conjunto Libra, e tal. Só sei que no outro dia eu estava de folga, eu acordei na poltrona, com a calça jeans, aquela camisa azul clara da operação, que era o uniforme da gente, né? Naquela tremedeira, parecendo que se tratou CBT antigo. Fui lá na cozinha, fiz um Nescafé sem açúcar, completei com pinga, virei aquela xaropada na boca e realmente começa a equilibrar, né? Que isso é fato, né? Só com consequências terríveis, né? Aí me veio na cabeça, quem trouxe o carro? Que eu fui abrindo a cortina assim, o carro que estava lá, que podia pôr um esquadro nas 4 rodas, mas certinho. Coloquei um LP do Rolando Boldrin, que eu sempre gostei muito. Comecei a ouvir, aí melhorou. Quando eu deitei de novo, foi melhorando, aí eu lembrei da Mary, a Mary mocinha, eu lembrei nela, vinha mesmo lá em Brasília, que ela era menininha ainda, sempre a meu favor. Tampando defeitos que eu tinha e tenho e inventando qualidade que eu nunca tive. Ela sempre foi assim. Aí eu pensei assim, falei, nossa mãe, para Tublis ter gritado comigo daquele jeito, eu preciso parar com essas pingas. Assim, dei um pulo do sofá, eu fui na Cobal, liguei para um cara, posso falar o nome dele inteiro, Itajaí de Moura Severino, tinha apelido, tinha e tem de bonitinho, tinha parado de beber antes de mim. Falou, eu estou de plantão, mas quarta-feira eu vou estar de dia e você me espera lá na frente da associação, ali na paróquia, São João Batista. E ele falou, mas só uma coisa, não vai no boteco, prepara para o pessoal te chamar de viado. Não deu outra. Que eu virei viado, que eu ia estar virando crente, se a Lourdinha que estava mandando em mim. Mas ela falou, toma muita água, não toma primeiro, senão você vai ficar subindo na parede. Mas segura o tento. E como você anda muito na usina, que eu estava andando, mas segura bem. Aí... Até a reunião. Uma reunião era 5 dias depois. E foi realmente um sufoco. Aí nada de chegar ao bonitinho, eu dentro do carro. Falei, eu vou lá na Bruxa, a pé, né? É pertinho ali. Eu vou lá na Bruxa, vou tomar uma cerveja. Aí eu saí do carro, estava tocando um Rolando Boldrin. Bati a porta, eu tinha um Fiat 147. Bati a porta e falei, eu vou esperar mais 5 minutos nessa se o Itajaí não aparecer, que se Quando eu bati, eu apertei o dedo no play, o bonitinho aparece lá na esquina com a camisa do Vasco. Ah, Domingão, que bom que você veio aí, cara. Aí nós fomos lá na reunião. Quando eu cheguei lá, que eu vi aqueles depoimentos, aí eu pensei, nossa mãe, perto desse depoimento assim, eu tô quase o anjo Gabriel. De tão bom que eu sou. Mas claro que, vendo o depoimento de assassinato, o cara batendo na mulher operada, e mulheres então, aí naquele lugar ali, eu tive a certeza que eu não achei a porta de entrada do céu, mas que foi a porta de saída do inferno para mim, foi. Aí eu readquiria toda a credibilidade e, assim, todos os focos, né? Inclusive, logo depois,
2 anos depois eu ajudei a criar o Reviver na própria Itaipu e passei a ser referência. Mas eu sou CDF mesmo, eu estudo de verdade. O senhor nunca mais bebeu? Nunca, nem tive síndrome de abstinência. Tive porre Ali, seco. quando o seu amigo falou não beba mais, dali para frente o senhor Nunca já não mais bebeu? bebi, nunca mais. O senhor lembra o dia? O dia deve ter sido 4 ou 5 de novembro, De? 87. O que eu queria lhe perguntar para a gente finalizar é, o senhor parou, fazia 5 dias já. Daria para continuar sem beber ou a associação... Não. Se eu não fosse na associação e visse os exemplos, nem pensar. Mas por quê? O que que... Porque eu vi o meu próprio histórico, de um dos meus irmãos, de amigos meus que já tinham morrido, amigos lá de Minas, que o alcoolismo tinha levado, porque lá em Minas começa a beber muito cedo. E principalmente vendo a alegria da América, ainda morava aqui, né? O Reginaldo parou de beber por causa disso. A transformação de seu Domingos causou transformações à volta dele, mesmo que isso hoje também signifique desconforto em algumas situações. É muito complicado, porque hoje eu faço parte do grupo dos anormais. Eu não bebo e não fumo. Sou aquele que é olhado com respeito, mas não com amor. Porque eu não bebo, não com simpatia. Que prejuízo o senhor causou para os seus filhos, para sua esposa, para a vida em família? Segundo os meninos, no caso deles, o prejuízo que eu causei foi emocional das pessoas zombarem de mim pelo meu alcoolismo. Porque eu ficava com vergonha. O que o senhor falaria para alguém que esteja vivendo a mesma coisa que o senhor viveu? Olha, eu primeiro falaria com a família dele ou dela, para a pessoa procurar, no caso hoje, qualquer entidade, se é católica, por exemplo, procurar a pastoral de sobriedade, procurar o Al-Anon, para começar a ter ferramentas para trabalhar aquele alcoólatra. Atualmente, o seu Domingos usa a própria história para ajudar outras pessoas. Ele é o representante da Associação de Abstêmios em Foz do Iguaçu e em São Miguel do Iguaçu. Tingidos pelo orvalho das noites frias sem lua, volto à residência modesta que eu deixei pela seresta e prazeres da rua. Esse vídeo foi produzido a partir de uma parceria entre a empresa Isabelle Ferrari, assessoria de comunicação, e o portal H2Foz. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, curta os nossos canais no YouTube e compartilhe esse vídeo com outras pessoas que possam se interessar também. É um mar a transbordar de esperança, o sorriso de uma criança e o carinho da mulher querida. Se você já foi boêmio, diga-me qual foi o prêmio que ganhou na boemia, e eu direi sem embaraço: ganhei tristeza e cansaço.